Ok, então tá bom, vamos lá, número 1. Então, número 1 é que faltam palavras. Ok. Número 2, palavras estrangeiras que chegam e se tornam termos estrangeiros que soam mais elegantes. Vocês gostaram da redação? Termos estrangeiros que soam mais elegantes. Gostaram? Eu não gostei, nem aconselho vocês a usarem assim, tá? Então, termos estrangeiros que são considerados como mais elegantes. Tá bem? Assim fica bem melhor. Então, às vezes não é apenas um problema de concordância, sabe? É um problema também de construção, da própria redação da coisa, tá? Número 4, afinal, a prioridade de mudança no sistema, vocês podem evitar uma prioridade, pode, né? Tem que concordar o sujeito com o verbo. Mas o sujeito não é mudanças? Não. Prioridade de mudança, ele é adjunto adnominal. E no sistema é adjunto adverbial. Se eu cortar o adjunto nominal e o adjunto adverbial, vai ficar como? Prioridade pode. Tá bem? Por isso que é ambos no singular. Vocês estão enxergando o documento aí que eu estou grifando e mudando, etc., gente? Sim, todo mundo? Então tá bom. Número 5. É fundamental que os órgãos de proteção aos direitos dos cidadãos ampliem a área de atuação e deixem, tá? Deixem os processos de resolução. 6. Boa parte de seus estados adota, que é a mesma coisa, viu, gente? É boa parte. Na verdade, ó, de seus estados e boa são adjuntos adnominais. Se eu cortar o boa, se eu cortar o de seus estados, fica parte adota. Tá? Esse é o sujeito e esse é o verbo. Então, nossa próxima aula, eu não acho que a gente vai voltar só em maio. Eu acho que o governo do estado vai liberar as aulas daqui uns 15 dias, tá, pessoal? Por isso que eu não estou muito desesperada, não. A gente conseguindo colocar pelo menos 2 simulados no domingo ou no sábado à tarde, a gente acaba conseguindo terminar quase igual. Geralmente a gente termina no final de junho, né? Ainda bem que esse ano eu adiantei o nosso calendário. Então, ficaria assim a concordância, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. 7. Ainda se faz presente as características, ainda se fazem presentes. Então, ainda se fazem presentes as características de um período eleitoral. Aí o cérebro da gente é tão fantástico, tão maravilhoso, que o que acontece? Quando você está falando, igual a gente que dá aula, a gente fala em público, ele já faz a concordância aqui pensando no que você vai falar lá na frente. Tá bem? E eu acho isso fantástico. Gente da linguagem é meio besta, tá? Aquilo que vocês não gostam, a gente acha sensacional. Que nem agora, ontem mesmo eu plantei lá para os meus alunos da turma de interpretação esse tal de testar positivo. Como assim testou positivo? É uma novidade na nossa língua, né? Aí hoje eu achei um artigo falando a respeito. Já vou elaborar a questão de interpretação de texto com isso já, né? Óbvio. 8. A intolerância e a impunidade contribuem significativamente na difusão de violência. 9. E se for descoberta uma imparcialidade, porque, uma feminino, parcialidade feminino. Então, descoberta também tem que estar no feminino, tem que estar tudo no feminino, tá? 1, 2, 3.
uma descoberta, uma parcialidade descoberta, tá bom? Olha como meus dedinhos estão inchadinhos, gordinhos. Né? 10. A efetivação se faz necessária. Muito bem. 11. Áreas nobres são bem vigiadas e estruturadas e não se sentem seguros. Não tem sentido isso, né? Então, áreas nobres são bem vigiadas e estruturadas. E mesmo assim, seus moradores não se sentem seguros. Tá bem? Então, aí não era apenas uma questão assim, eu não sei concordância. O aluno teria que ter feito uma correção, uma reelaboração melhor da própria redação, tá, gente? Não entendi por que o Word ainda está marcando esses vigiados aqui. Olha, ele quer que eu coloque vigiado. Ele não está entendendo com quem que é áreas nobres são bem vigiado. Eu não posso aceitar essa correção do Word, tá? Logo que saiu o corretor ortográfico, vocês acreditam que teve gente que ligou para mim para dizer assim que eu ia parar de ganhar dinheiro, porque quem que ia querer fazer correção de livro, artigo, agora que os computadores tinham corretor ortográfico, sabe? Eu só dei risada. E aqui, número 12, ações são observadas. Então, são observadas ações que retomam. Entretanto, os rebeldes são confundidos. Então, confundem-se os rebeldes com aqueles que... Uma parcela de indivíduos se revolta. Se revolta. Uma parcela. E esse de indivíduos, mero adjunto adnominal. Você não vai fazer concordância com ele, tá? O núcleo do sujeito jamais terá uma preposição, jamais será preposicionado. Isso tudo somado à enorme burocracia vigente no país impedem. Então, quem que é sujeito de impede? Isso tudo impede. Isso tudo, quem que é sujeito de somados? Somado, isso tudo somado, tá? Isso tudo impede, isso tudo somado, tá bem? Inúmeras pessoas agem contrário, pessoas, aí ficou contrário ao que a nação determinou. É porque, na verdade, a pessoa quer dizer assim, as pessoas agem de forma... Sacaram aí ou não? Comparem como estava antes e como está agora, tá? Perceberam? Agora ficou bem melhor. 17. Por conseguinte, tal ato não solucionará a problemática. Cara, eu não entendo por que vocês gostam tanto de usar esse problemática. Eu acho tão horrível. Essa problemática significa o que, essa problemática? Para mim, problemática é um conjunto de problemas. Ou um adjetivo. A Suzana é problemática. Tá bem? Um adjetivo. Aí vocês ficam, essa problemática, hoje eu briguei com um aluno. Eu falei para ele, por que você usou a palavra cinematográfica na redação do Enem? Para não ficar repetindo a palavra cinema. Eu falei, para não repetir a palavra cinema? Então, mostra para mim em que linha você usou a palavra cinema. Ele não usou a palavra cinema em nenhuma linha. Ele ficou repetindo a palavra cinematográfica 8 vezes no texto. E só usou, na verdade, a palavra cinema lá na conclusão uma vez. Entenderam a situação? Então, olha, de vez em quando eu acho que vocês são loucos, sabia? Só pode, tudo bem? Não pode, só tem essa explicação.
Então, tal ato não solucionará o problema. E agora? Acho que teria que ser assim. Além disso, né? O ato não colabora na disseminação e aí continuaria, tá? 18. É necessário reforma. 2. É necessário. Tá bom? 19. Indignações da população, uma vez que se população é feminino, uma vez que se vê rebaixar da, ok? Se uma imparcialidade for descoberta, para que seja mais para que os julgamentos sejam mais democráticos, ok? O fato é que ocorrem tantos crimes ocorrem. O fato é que ocorrem tantos crimes por vingança. A maioria destes demora, tá? Então, a palavra maioria é o núcleo, demora é o verbo. Ok? Certo, gente? 24. Modismos os quais tem com acento, tá? Todos procuram os meios de distração que lhes, todos está no plural. O lhe está retomando todos, então todos lhes são mais agradáveis. Beleza, pessoal? Sim? Então tá bom. Erro de colocação pronominal. Visto. Por quê? Só um pouquinho, gente. Quais são os termos que atraem o pronome oblíquo? Me, te, se ou alhe? Erraram. Então, palavras negativas, advérbios, tá bem? Pronomes relativos, pronomes do caso reto. Então, visto que é conjunção subordinativa. Então, como que fica corretamente grafado? Visto que se trata. As locuções, essas locuções aqui que são subordinativas, elas atraem o pronome, tá, gente? Tá? Que se manteve. Quem que é o fator de atração pronominal aqui? O que? É o que? Se observa que essa tendência se dissemina nas classes mais pobres. Então, não é se observa, é observa, porque não tem nenhum elemento que atrai o pronome. Então, é observa-se. Bem, não teve um elemento que atraísse o pronome para fazer se observa. Tá? Ontem à noite o presidente Bolsonaro falou, né?
Aí teve um momento que ele falou assim, me instrua, me